Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar nossa aula desta quarta-feira, 9 de setembro de 2020. Nossa aula de hoje é nossa aula de ciências. Inicialmente, vamos fazer a correção da atividade da aula passada e vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a fotossíntese. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria que vocês pegassem o caderninho de vocês para fazer a correção. Primeira questão diz assim: o que aconteceria a uma planta em um ambiente sem gás carbônico e em um ambiente sem luz? Nós sabemos que as plantas elas são seres produtores, ou seja, eles produzem o seu próprio alimento. E o processo em que eles produzem o seu próprio alimento é chamado de fotossíntese. E as plantas, para realizar a fotossíntese, elas precisam de alguns elementos, como a água, como o gás carbônico, como a luz do sol. Então, o que aconteceria com a planta em um ambiente que não tem gás carbônico e não tem luz do sol? A planta morreria, porque ela precisa da luz do sol e precisa do gás carbônico para realizar a fotossíntese. Então, a resposta correta é: em ambos os casos, a planta morreria, porque ela precisa do gás carbônico e precisa da luz para sobreviver. Segunda questão: de onde vem a energia utilizada pelas plantas no processo de fotossíntese? Vem do gás carbônico? Não. Vem dos nutrientes no solo? Não. Vem dos alimentos? Não. Vem da luz do sol? Sim. A energia que as plantas utilizam para realizar o processo de fotossíntese vem da luz do sol. Vem sim da luz do sol. Então, a resposta correta seria o último quadradinho da luz do sol. Terceira: batata e arroz são alimentos ricos em carboidratos. Explique de onde vêm os nutrientes desses alimentos. Como são alimentos de origem vegetal, os carboidratos, eles são originados na fotossíntese, que é o processo de obtenção de alimento das plantas. Então, a batata e o arroz, eles possuem carboidratos porque eles são alimentos de origem vegetal e nós sabemos que as plantas, elas produzem o carboidrato quando eles combinam a água e o gás carbônico, não é isso? Então, vocês vão responder porque são alimentos de origem vegetal e os carboidratos são originados na fotossíntese. Na quarta questão, vocês iam desenhar uma planta da sua escola ou da sua casa e depois fazer um esquema que representasse a fotossíntese. Eu observei e vi o caderno de muitos de vocês e muitos de vocês fizeram o desenho da planta, mas não identificaram os elementos da fotossíntese. Então, é importante que vocês desenhem o sol, coloquem o sol do lado, porque nós sabemos que a luz do sol é um elemento importantíssimo no processo de fotossíntese. Gostaria também que vocês colocassem a raiz da planta, porque nós sabemos que é pela raiz que a planta retira a água do solo e os sais minerais, e também era importante que vocês colocassem que a planta ela precisa do gás carbônico para poder realizar o processo de fotossíntese. Continuando nossa correção da quinta questão. Leia o texto dos balões e responda. No dia a dia, o termo respiração é muito usado para falar dos movimentos de inspiração e expiração que são realizados pelos pulmões, especialmente no ser humano. Então, nós sabemos que a respiração ela é um processo em que a gente inspira. O que é inspirar, professora? É quando o ar entra no nosso pulmão. E o que é expirar? É quando o ar sai, quando a gente solta o ar. Então, nesses balões, a gente tem as frases assim: respire fundo, ele está com a respiração ofegante, melhor você respirar ar puro, é melhor você ir lá fora respirar ar puro. Pense no que você aprendeu sobre o processo de respiração de plantas e animais. O termo respiração da frase dos balões tem o mesmo sentido que o conceito de respiração dos seres vivos? Não, pessoal.
Aqui nos balões, o termo respiração é usado como sentido de processo de inspirar e expirar, que é chamado de ventilação pulmonar. Então, vocês vão colocar aqui não está no mesmo sentido, porque aqui nos balões ele está falando apenas do processo de inspiração e expiração. Lembrando que inspiração é quando o ar entra e expiração é quando o ar sai. Sexta. É correto dizer que uma planta não respira porque ela não tem pulmões e não realiza os movimentos de inspiração e expiração? Não, essa frase está erradíssima. Não é correto dizer isso. Por quê? Pois a respiração ela é um processo que ocorre nas células das plantas e dos animais. Então, é errado, não é correto. Porque nós sabemos que as plantas respiram, elas respiram pelas folhas, certo? Então, vocês vão colocar não, porque a respiração é um processo que ocorre nas células das plantas e dos animais. Sétimo, os golfinhos perseguem grandes cardumes de sardinhas por longas distâncias. Mas de tempos em tempos, eles precisam subir à superfície para respirar, enquanto as sardinhas não precisam sair da água. Por que que isso acontece? Olha, pessoal, nós estudamos um pouco sobre a respiração dos animais e nós vimos que existem diferentes órgãos que são responsáveis pela respiração. Nós sabemos que os peixes e animais aquáticos possuem brânquias. Os insetos possuem traqueias, os mamíferos e as aves e os répteis, eles possuem pulmões. E já os animais, como as minhocas e as águas-vivas, elas respiram pela pele. Qual seria a diferença dos golfinhos para as sardinhas? As sardinhas, elas fazem a respiração por meio das brânquias, que é um órgão que é específico para a respiração dentro da água. É próprio para se respirar dentro da água. Então, vocês vão colocar: as sardinhas respiram por meio de brânquias. Já os golfinhos, eles respiram por meio de pulmões. E por isso eles precisam subir até a superfície para poder pegar o gás oxigênio do ar. Então, vocês vão colocar: as sardinhas respiram por brânquias e os golfinhos respiram por pulmões, por isso que eles precisam pegar o gás oxigênio do ar. Oitava. Minhocas e formigas passam parte de sua vida no solo, por onde fazem túneis. Além de serem úteis para a locomoção, esses túneis são importantes para a respiração desses animais. Explique por quê. Por que é importante esses túneis? Por que as minhocas fazem esses túneis? Porque esses túneis permitem que o ar entre e se misture com o solo e assim garanta que esses animais tenham acesso ao gás oxigênio. Então, eles fazem esses buraquinhos para que o ar possa entrar e eles consigam respirar, ok? Então, vamos relembrar um pouco sobre o que nós estudamos sobre a fotossíntese. Nós sabemos que o processo de produção de alimento das plantas é chamado de fotossíntese. Então, o que é fotossíntese? É o processo em que as plantas produzem o seu próprio alimento. E para realizar a fotossíntese, as plantas elas precisam de alguns elementos. Que elementos são esses? Precisam de água e precisam de gás carbônico e a luz do sol, não é isso? Sem esses elementos, a planta não consegue realizar a fotossíntese. A água e os sais minerais são retirados do solo por meio da raiz. Então, a raiz da planta ela retira a água e os sais minerais do solo. A energia solar, a luz solar, ela é captada, certo? As plantas, elas captam a luz do sol e também captam o quê? O gás carbônico. Então, entra a luz do sol, entra o gás carbônico e entra a água nas plantas. Elas misturam esses elementos, elas misturam
a água, transformam a água e o gás carbônico em carboidratos. Não é isso? Quando eles conseguem combinar a água e o gás carbônico para transformar em carboidrato, assim eles obtêm energia. Não é isso? Os carboidratos são fontes de energia das plantas. Nós sabemos também que a luz do sol ela é captada por meio das folhas, né? E eles aproveitam a luz do sol por meio de uma substância que é chamada de clorofila. E a cor verde das plantas, ela existe graças a essa substância, graças à clorofila. Então, observem que as plantas, elas captam o carboidrato, o gás carbônico, ele entra na planta, a luz do sol também entra na planta e a água também entra na planta. São elementos que se misturam e que produzem o alimento da planta. E graças a isso, ela libera o oxigênio. E o oxigênio é o gás importante para que nós, seres humanos, conseguimos respirar. Por isso que as plantas são importantes. É por isso que nós precisamos ter plantas próximas da gente, porque são as plantas que soltam o oxigênio que a gente precisa para respirar. E aqui é a nossa atividade de hoje. A figura abaixo representa um processo fundamental para a manutenção de vida no nosso planeta. De acordo com o que estudamos, complete a figura abaixo com o nome dos elementos referentes à figura. Que nós temos a figura, né, de uma planta que está realizando o processo de fotossíntese. Vocês vão colocar o nome dos elementos que são importantes para que a fotossíntese ocorra. Depois vocês vão responder a letra A, B e C. Qual o processo comum todos os vegetais estamos nos referindo? Essa planta aí, ela está fazendo o quê? Que processo é esse? Quais são os elementos que a planta utiliza para a realização desse processo? De acordo com a figura, o que é liberado para a natureza? O que a planta solta para o ser humano? Acabei de falar, né? Segunda, a fotossíntese é um dos mais importantes fenômenos que ocorrem na natureza, pois todos os seres vivos dependem direta ou indiretamente desse processo. Justifique a afirmativa acima. Vocês vão dizer por que a fotossíntese é importante para a natureza, é importante para o ser humano. Vocês vão explicar. Terceira, complete. Gás que a planta absorve do meio ambiente e que utiliza na fotossíntese. Qual é o gás que a planta pega do ambiente? Qual é o gás que a planta libera para o ser humano? Substância que a raiz retira do solo para realizar o processo da fotossíntese. O que a planta tira do solo por meio da raiz? Pigmento que dá cor verde às plantas e que é responsável pela captação da energia luminosa do sol. Como é o nome daquela substância que é graças a ela que as plantas têm a cor verde? Quarta, leia o texto, observe as figuras e responda a questão abaixo. Aqui nós temos um escoteiro plantou sementes de uma planta em 3 ambientes diferentes: no jardim, numa caverna escura e na floresta. Em qual desses ambientes a planta não vai se desenvolver? Por quê? O esquema abaixo representa o processo de respiração dos vegetais. Identifique qual é o gás absorvido e qual é o gás liberado pelas plantas. Sexta, numere corretamente as etapas da fotossíntese. Vocês vão ler as frases e vão colocar o número 1, qual é o elemento que acontece primeiro, o 2, o segundo, o 3, o terceiro. Bom, pessoal, essa foi a nossa aulinha de hoje. Tchau, tchau.